Boa tarde, querida igreja. Boa tarde àqueles que nos acompanham online também. Grande prazer estarmos reunidos aqui nessa tarde para cultuarmos juntos o nosso Deus. Queria convidar todos a curvarem as suas cabeças nesse momento. Vamos iniciar nosso culto com uma oração. Pai querido, obrigado porque hoje temos mais uma vez o privilégio de estarmos reunidos enquanto igreja para cultuar o Senhor. Que grande alegria isso é, que grande privilégio nós temos morando nesse país, de ter essa liberdade. Estamos aqui, Pai, com som, com luzes, com portas abertas, não tivemos que chegar escondidos, como muitos dos nossos irmãos ao redor do mundo. Abençoe-os, ó Pai, nos lugares onde estão e ajude-nos a perceber o quão privilegiado de fato somos. Que isso não seja em vão, ó Pai, mas que o nosso culto hoje possa ser agradável a Ti. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar em pé. Nós vamos começar com uma música que diz que o nosso alvo é Cristo. Nós corremos em direção a Ele, porque nós desejamos ser iguais a Ele. Então vamos cantar juntos essa música.
Boa noite, queridos irmãos, como vocês estão? Gostaria de dar bem-vindas a todos aqui essa noite, aqueles que estão assistindo nós online também, obrigado pela participação. Hoje vocês estão aqui comigo, eu vou dar o aviso para vocês. Lígia não pôde estar aqui hoje, mas aqui eu vou fazer esse trabalhinho. Queremos comunicar que teremos o culto de Páscoa, com certeza, no dia 4, primeiro domingo de abril, junto com a Santa Ceia. Espero ter todos os irmãos aqui conosco para participar da Santa Ceia e do culto de celebração de Páscoa. Também gostaria de fazer um lembrete a todos que estão aqui presentes. O formulário que foi mandado pelo WhatsApp para ser preenchido para a escolha de diretores, a escolha de diretores e a diretoria da igreja e para os ministérios, a liderança, esse formulário não está mais disponível online. Nós temos os formulários em papéis impresso na parte de trás da igreja. Por favor, colaborem com essa necessidade, que peguem um formulário e preencha para nós. E também eu queria lembrar de vocês do nosso website, o connectionbrazilian.church, já está disponível. Agora também nós temos os QR Codes, que são códigos de fácil acesso ao website e também para doações. Eles vão estar disponíveis nas nossas redes sociais, no nosso website. São a partir desse mês, ou desse momento, vocês vão começar a ser um pouquinho mais familiarizados com esses QR Codes, ou QR Codes disponíveis. Agora, Beck, por favor. Ótimo. Obrigado, Afrânio. Nosso culto hoje, o clímax do culto sempre é a pregação, né? E hoje a pregação vai se basear no texto de 2 Timóteo, capítulo 2. E lá o apóstolo Paulo ele vai usar 3 exemplos, 3 tipos de pessoas para exemplificar mais ou menos como deve ser a caminhada cristã, com o que deve parecer o cristão. E uma dessas pessoas, não vou dar spoiler de todos, tá, pastor? Só de 33%, mas uma dessas personagens é o soldado. Eu queria que nós ficássemos de pé novamente. Nós vamos cantar uma música provavelmente bem conhecida, porque ela é um pouquinho antiga, que fala justamente sobre o exército de Deus. Eu queria que nós pensássemos sobre o que um soldado tem. O versículo vai dizer que o soldado ele não se preocupa com as coisas da vida civil, porque ele deseja agradar aquele que o alistou. E aí, se a gente trazer isso para a igreja, nós devemos buscar fazer a vontade do nosso Deus, porque Ele nos alistou no seu exército. O apóstolo Paulo, em outros lugares, vai usar termos como Ele nos elegeu para fazer parte do seu povo. É o mesmo tipo de ideia. Então, vamos cantar que nós somos o exército de Deus e anunciar o nosso desejo de que o nosso foco esteja inteiramente na vontade do nosso Deus, naquilo que é o seu reino. Vamos cantar. Já posso escutar o exército de Deus marchando sobre a terra, em plano de guerra vai. Já ouço o tambor, guerra de vitória, o exército de Deus, o exército de Deus.
Amém. Vamos cantar outra, que também não é tão nova. Ela vai dizer exatamente que nós somos o povo. Nós estamos aqui porque Deus nos reuniu, e nós que somos salvos fomos reunidos muito mais assim do que presencialmente reunidos, mas reunidos pelo sangue de Jesus Cristo. Então vamos cantar juntos essa música. Ótimo. Essa é bem animada, né? nós nos divertimos muito no ensaio. Prometo. Foi muito mais brincadeira do que gente improvisando para tudo quanto é lado. Muito bom. Deus, com certeza, se agrada quando nós nos alegramos, quando cantamos e adoramos a Ele. Nesse momento, meus irmãos, teremos a oportunidade de ofertar os nossos dízimos e ofertas. Como a Franho já falou, nós temos alguns recursos disponíveis. Entre esses recursos está o velho sistema do Zelle, que os irmãos já devem conhecer, já devem estar familiarizados, e também tem uns recursos do QR Code. Para aqueles de vocês que talvez não saibam usar, basta você usar o seu celular, a câmera do seu celular, tirando uma foto ali, e deve aparecer um linkzinho para você abrir. Isso leva ao site da igreja, e aí aqueles vídeos que nós assistimos nas últimas semanas eram sobre esse link aí. Então nós temos várias formas, mas eu queria que nós pensássemos sobre a essência da adoração. É o nome da música que nós vamos cantar agora, né? Não adianta nós termos expressões externas de adoração ou de religiosidade sem que o nosso coração esteja realmente voltado a Deus. Não existe verdadeira adoração que não seja focada em Deus somente. Se nós perdêssemos toda a estrutura de som, das luzes, e o nosso culto fosse só voz e violão, nós ainda poderíamos adorar a Deus. Se nós não estivéssemos aqui nesse prédio bom, agradável, com aquecimento, agora acondicionado, né, no verão, feliz primavera, por sinal, mas se tudo isso fosse embora,
a gente ainda poderia, como igreja, pensar que vamos adorar a Deus, teria algo faltando. Esse é o desafio. O que eu queria propor é que nós precisamos só de Deus para adorar. Não precisamos de toda a estrutura. A estrutura é boa, ela tem o seu lugar, mas ela não é essencial. Vamos cantar sobre a essência da adoração. Quando a música esmorece. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente age contigo, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo buscas, mais profundo buscas, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando, estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Seja essa a essência da nossa adoração. Hei de mensurar teu valor, ninguém pode expressar quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, nada poder ver. Mais que uma canção, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Isso que é os nossos corações. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu. Mais uma vez. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Obrigado, Pai, pelos dízimos e ofertas. Pedimos que os nossos corações estejam voltados para Ti. Que a nossa adoração venha de corações cheios de Ti, ó Pai, e não de pessoas que desejam algo de Ti. Ó Pai, nos ajude a realmente percebermos o que é essencial, o que realmente significa ser igreja. Tantas coisas são boas,
porém não são essenciais e facilmente nossos corações perdem o foco. Nos traz de volta ao foco, Pai. Nos traz de volta a Tua palavra. Nos traz de volta, Senhor, ao Evangelho. Que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu gostaria nesse momento de convidar as crianças que estão aqui presentes conosco a subirem aqui para o palco. Vamos orar por vocês antes do culto infantil. Paulo, você já passou da idade. Ah, que graça, olha. A palavra do Senhor fala, né, que os filhos são herança do pai, né, são bênção. E obrigado, né, nós vamos estar orando, porque é um privilégio elas estarem crescendo na casa do Senhor. Na casa do Senhor e tendo pessoas que tomam conta e que estão interessadas no ensinar. Então vamos ficar em pé e vamos estar orando. E, por favor, pedindo a bênção de Deus. A palavra de Deus fala, ensina a criança no caminho que deve andar e quando for mais, não se desviará dela. E nós cremos no poder da palavra, porque quem prometeu foi o Senhor. Foi o Senhor. Ó Pai, obrigado, Senhor, porque nós podemos estar confiados, Senhor, não na nossa habilidade, mas no poder da Tua palavra, Senhor. E nós agora, Senhor, nós queremos abençoar em Teu nome, Senhor, essas crianças, Senhor, que não possa haver nenhum acidente, Pai, que elas possam estar aprendendo a Tua palavra e a crescer na comunhão e na alegria da Tua casa, Senhor. Ó, Pai, que elas possam aprender o significado, me alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor, Pai, porque é muito bom estar aqui, Senhor, na casa do Senhor, Pai, a nossa casa, a casa do nosso Pai, é tão bom, Senhor. E que elas possam já estar aprendendo, Pai, da sabedoria, da unção, da discernimento às professoras, Pai. Nós te agradecemos por cada vida preciosa delas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Alfredo. Só queria dar um relatório ao nosso pastor, né? O pastor e a Sueli, pastor Ademir e a Sueli, eles foram em missão, eles estão lá em São Luís, tentando ajudar a iniciar um trabalho lá com alguns irmãos, e eles já estão na estrada, já voltando. Então, e eles foram usados lá, e eles vão estar dando provavelmente relatório no próximo domingo como que foi lá. Mas a gente vai estar orando daqui a pouco e nós vamos estar incluindo eles nas nossas orações. Eu queria convidar os irmãos que ficassem em pé. Nós vamos ler a palavra de Deus e vai estar projetado. São só 5 versículos. E eu queria convidar para que todos nós pudéssemos estar lendo os versículos. Prontos? Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. E a gente vai já começar do último versículo orando isso. Que o nosso desejo agora está meditando no que foi dito, é o que o Senhor dê entendimento a cada um, como essa palavra se aplica à sua vida, à minha vida e à nossa igreja. Ó Pai, ouve a nossa oração, Senhor. Ó Pai, queremos pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo possa achar terreno propício nos nossos corações, que os nossos ouvidos possam estar abertos para receber a Tua mensagem, Senhor.
Ó Pai, vem estar com o retorno do nosso pastor, Pai, a Sueli também. Ó Pai, que eles possam estar trazendo os feixes de alegria e de gozo de terem ido fazendo a Tua vontade, Senhor. Ó Pai, obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito e o Senhor vai fazer, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Obrigado. Amados, esse último mês foi um mês assim difícil, né? Minha mãe ficou internada 2 semanas, ela tem 92 anos, tinha uma suspeita de Covid. Graças ao Senhor, não foi Covid, mas ficou 2 semanas, ela tem 92 anos, e aquela coisa, não pode viajar, comunicação, não pode se comunicar. E não foi só isso. Domingo passado nós perdemos um grande irmão, Nilson, da Igreja Batista da Liberdade. E na quarta-feira, outra irmã preciosa, a doutora Nádia, lá da Kendall Brasilia Church. E outras coisas também, né? Eu tenho muitos amigos médicos no Brasil, né? E o de lá não é muito bom do que está acontecendo. Então, assim, nós temos passado por provação. E até alguns irmãos têm se desesperado da própria vida. E nós não podemos ficar insensíveis a isso, né? Nós cantamos com alegria, e se tem um povo que tem direito de ser alegre, somos nós. Porque o nosso Deus é um Deus que nos traz alegria e paz, porque nós confiamos na sua proteção e que Ele está cuidando de nós. Mas esse texto foi escrito também num contexto parecido. Quem escreveu foi Paulo, o apóstolo Paulo. Esse é o último escrito de Paulo. Ele estava preso em Roma, esperando a ser executado. Então, uma situação muito difícil. E ele escreve essa carta a Timóteo, que estava passando por uma crise também. Ele foi deixado em Éfeso, uma igreja grande, e ele estava sofrendo muitas oposições naquela igreja. E Timóteo estava se desanimando. Primeiro porque o seu mentor, o grande apóstolo Paulo, estava preso para ser executado, e ele devia estar se achando meio no ar, como uma expressão, né, que se usa. E nesse contexto foi escrito essa passagem. E uma primeira coisa que Paulo fala, no versículo 6, ele fala assim para Timóteo: "Revives o dom de Deus que há em ti." E é interessante, amados, quando ele fala para reviver o dom, a figura, a gente gosta de fazer churrasco, que está chegando a primavera aí, né? Então os churrasqueiros da igreja já estão se preparando. E quando a gente vê que a chama está se extinguindo, o que é que a gente faz? A gente mexe com um tição no carvão para reavivar a chama, né? E esse é o verbo usado aqui por Paulo para Timóteo, que estava abatido, que estava cansado, que estava talvez uma figura como um soldado ferido. Ele fala isso daí: olha, você reavive, entendeu? Esse Espírito do Senhor em você, o seu chamado. E essa é uma palavra que é para nós hoje, de consolação. No meio de tantas lutas que cada um de nós estamos passando aqui, e alguma delas só o Senhor e você sabe, né? A gente é muito bom, muitas vezes, de disfarçar, né? Como você está? Aquele sorriso, bem, e lá do coração, assim, com lutas. Mas Deus está vendo. E essa palavra é para você, é para mim. No meio de todas essas provações, essas que eu tive durante essas últimas 3 semanas, a palavra de Deus foi: olha, se anime e você faça mais uma coisa, entendeu? Porque Deus nos tem dado um espírito, não de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus nos tem capacitado, amados, em frente a todas essas lutas e provações, com esse espírito que não é um espírito de timidez, mas um espírito de poder. E é interessante que a palavra no grego, dínamos, dinamite, que vem até o termo, né? É um poder miraculoso, não é produzido pela nossa força, mas é um revestimento de Deus sobre nós que nos capacita a enfrentar essas situações todas. Então, em geral, né, essa é só uma introdução, é o contexto que esta carta é escrita.
para Timóteo, um jovem pastor, e que eu creio que ela se aplica muito a nós, como igreja e como indivíduos. E Paulo continua, e agora o texto principal, que fala assim, né? O que nós falamos sobre o soldado de Cristo, né? E é interessante, né, que ele fala assim: participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Então o soldado foi chamado para aguentar as batalhas. E essa deve ser o nosso posicionamento, amados. Né? Não um posicionamento de, ó vida, ó azar, mas de um soldado, né? E um soldado da ativa. É interessante que é fácil reconhecer um soldado da ativa, né? Por quê? Ele tem um uniforme diferente, um corte de cabelo diferente, ele tem uma postura diferente. E será que nós, como soldados de Jesus, as pessoas olham para nós e falam ali, nossa, essa pessoa é diferente? Ou a gente é mais um perdido na multidão? Então, uma primeira coisa para que nós possamos estar refletindo. Mas ele está chamando para que nós participemos dessa luta, amados. E a maior vitória que o inimigo tem é quando você pensa que não tem um inimigo, né? Que tudo é paz, é amor, né? Em algumas igrejas hoje não pode se falar sobre o diabo, sobre Satanás. Eu quero falar que ele é real, porque a Bíblia fala que ele veio para matar, roubar e destruir. E uma figura que é bem usada, ele é como um quê? Um leão, procurando a quem possa engolir. Então, amados, nós temos que ficar alertas sobre isso. É certo que aquele que está em nós é mais forte do que aquele que está no mundo. Mas nós temos que ter esta posição, amados, de saber que nós estamos em guerra. Se não física, em espiritual. Certamente. E há muitas pessoas que andam oprimidas pelo inimigo. E de vez em quando não sabem por quê. E não tem nada como psicólogo, nem como psiquiatra. Fiz durante algum tempo psiquiatria, mas eu quero falar que a resposta é Cristo. A grande resposta para as doenças da nossa alma é o Senhor Jesus. E o texto continua falando, nenhum soldado em serviço se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. E nós vamos falar um pouquinho sobre a carreira militar. Quando você é convocado, ou no Brasil, que muitas vezes você é convocado, não tem como sair, né? Aos 18 anos você tem que se apresentar lá, né? E aí a gente dá graças a Deus quando pega o excesso de contingente. Que palavra maravilhosa, né? Que quer dizer que você está livre. Não vai ter que viver durante um ano na vida do quartel. Por quê? Porque vida de quartel quer dizer que não é para todo mundo, talvez. Né? E eu vou falar de algumas características, né? Eu sei que o Paulo é um ex-militar e ele vai entender bem essa linguagem. Ele serviu na Marinha, né? E a primeira coisa, quando você se alista, aqui nos Estados Unidos é voluntário, né? Mas quando você se alista na Army, na Navy ou na Air Force, e agora tem um outro branch muito legal, né? Que é do Space Force, né? Nossa, aqui tem cada coisa legal nesse país, né? Já imagina você no espaço, é o quê? Uma exclusividade. Quando você está na ativa, é uma dedicação total, amados. Você não pode fazer meia boca. E a mesma coisa na nossa convocação por Jesus. Não dá para viver meia vida cristã, ou sem compromisso. Se você fizer isso, você vai estar em grandes problemas. A vida militar ela é tão fora do contexto da vida civil que tem um código militar. Esse código militar, ele fala como se deve até cortar o cabelo, o bigode, como que pode. Barba não pode ter em muitas alguns branches. Então tem várias coisas, né? E adivinha onde que está o nosso código? Está aqui. Mas muitos de nós nem sabemos e enfrentamos dificuldades, porque nós não conhecemos a palavra de Deus, que é o nosso código de disciplina, né? Outra coisa que chama a atenção na vida militar é disciplina, né? Tem horário para quê? Levantar, para dormir, para comer, para fazer exercício, para fazer lazer.
É uma vida disciplinada, amados. E uma disciplina pessoal e uma disciplina do grupo também. Como trabalhar junto. E muitas vezes, amados, nós não temos essa disciplina para ler a Bíblia, para orar. Falar em jejum também é outra coisa que, se falar em jejum é mosca branca, né? Essa expressão é antiga, desculpa, Zac. Mosca branca é quando tem uma alteração genética que é muito rara e aparece porque mosca geralmente não é branca, né? Mas será que nós estamos tendo essa disciplina como soldados numa batalha? E aí continua, né? Treino. Tem o treino físico. O soldado deve estar pronto fisicamente para enfrentar as dificuldades, as tribulações, as armas. Tem que saber atirar com rifle, com a 9mm. Tem que aprender a fazer tudo isso. Mas qual é o objetivo de tudo isso, amados? Qual é o objetivo do soldado? Está pronto para batalha. E aí tem o famoso, que a gente detestava, né? Os drills. Né? O que era isso, né? Era quando de repente estava todo mundo lá, aparecia o sargento, o capitão, tocava lá e começava. De madrugada você tinha, não sei, tem poucos minutos para colocar todo o uniforme e está lá do lado de fora, pronto. Quem não estava já ia estar em problema. E não era isso, era curso de sobrevivência. Ir para o meio da floresta, simulação de ataque. Qual é a finalidade de tudo isso? Quando enfrentar a real situação, você está treinado. E muitas vezes, amados, nós não estamos deixando-nos treinar. E por isso que muito crente está vivendo uma vida em derrota. Eu não quero minimizar. Está sendo muito difícil. Está trazendo muito sofrimento. Principalmente no Brasil. Mas, amados, eu quero falar que isso não se compara a nada com o que ainda vai acontecer que a Bíblia fala. Sobre grande tribulação, sobre uma série de outras coisas. E não importa se você é pré-milenista, pós-milenista, mas vai ter um período, amados, que essa pandemia é café com leite. E a pergunta é, você e eu e nós como igreja estamos prontos? Nós estamos nesses treinos? Amados, essa pandemia está sendo difícil, mas como você tem enfrentado? Tem crentes aí desesperados, dá até tristeza de ver. Parece que não tem nem esperança em Deus. Você vê algumas mensagens, eu recebo várias, a minha esposa também. Cada mensagem que... Onde que está a fé? Onde que está? A fé é provada, amados, na tribulação. Quando a conta do banco está bom, está tudo normal, fácil ter fé, esse tipo de fé. Mas a fé verdadeira, de saber em quem que você tem crido, é na hora da tribulação. E como que você tem se comportado na hora da tribulação? Esses são os drills. Isso faz parte da caminhada cristã. Olha, amado, para vergonha minha, para vergonha de muitos aí, amados. Alguns têm se comportado pior do que aqueles que não têm Deus aí fora. Misericórdia. Misericórdia, amados. Tem uma outra característica da vida militar, que é você saber a sua função em rank. Né? Geralmente, se você se alistar na aeronáutica, você vai querer voar, no exército é mais corporal, né? E na Navy você vai mais dentro de um barco. Então são funções diferentes. Então cada um de nós temos que saber para que Deus nos chamou e ficar contente naquela função. É muito difícil ter alguém polivalente, né? Quer fazer tudo. E a outra coisa, você tem que saber qual é o rank, né? Capitão, tenente, sargento, soldado. Porque cada um tem uma função determinada para fazer. E o Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja, pôs a cada um numa função, querendo do corpo.
E cada um de nós foi dado um dom, um ministério em Efésios. E nós temos que saber. E a pergunta é, em qual função que Deus o pôs nas coisas do reino? Olha, não existe no banco. Cada um de vocês é importante para o reino de Deus, onde o Senhor Jesus o pôs. E fique contente. Mas eu quero já emendar com outra característica da vida militar, né? É lógico que tem uma recompensa, né? Tanta luta, tanto sofrimento. A recompensa mais óbvia sentido. O soldado tem a promoção, né? Como que você sobe de rank? Então, um segundo tenente para chegar para primeiro tenente. Se você fizer tudo direitinho, em 2 anos, pode. Cursos, se passar nas provas físicas, o salário sobe. Então, existe esse incentivo, né? Esse é por tempo. Mas existe uma outra possibilidade de você subir no ranking mais rapidamente. Se você é uma pessoa dedicada. E isso é reconhecido nas avaliações. Quando nós fazemos poucas premiando aqueles que têm o maior desempenho. E no reino de Deus é a mesma coisa. Se você quer ser um vaso útil, amado, no reino, um vaso de honra, você tem que ser aquele vaso que está ali disposto, que acredita na causa. E você vai ter a sua recompensa. O Senhor vai estar recompensando. E ele continua falando, né? Outra coisa na vida militar que é boa é estabilidade, né? Você vai subindo no ranking, você tem, geralmente, né? Os Estados Unidos tem bastante bases pelo mundo, né? Na Alemanha, no Japão, tem em todo lugar, né? E normalmente é a família, não é só a pessoa, né? É a família. E é providenciado o quê? Casa, educação, tudo dentro da base. E aqui também é providenciado na igreja, amados. A ideia também é essa da igreja. Que aqui seja suprido a sua necessidade e você cresça também em família. Na família do reino. Não é um bico, é um comprometimento. E o Senhor nos chamou a termos esse tipo de comprometimento para as coisas do reino. Mas finalmente, né? Qual é uma das melhores recompensas do soldado? É ter a vitória, né? No conflito. O Zac comentou, né? Nós somos convocados. Mas a pergunta que eu faço isso para mim mesmo. E é tão bom porque a palavra falou para mim. E uma das perguntas é, você é um soldado ou um mercenário? Você sabe qual é a diferença do soldado para o mercenário? O soldado, ele acredita na causa. O mercenário está por causa do dinheiro, por causa do prestígio. E numa grande parte das vezes, na hora que a coisa fica muito preta, os mercenários puxam o carro. Porque eles não querem sacrificar a sua vida por uma causa ou por um dinheiro, ou uma causa que eles não acreditam. E nós temos na história gloriosa da igreja várias pessoas que deram a sua própria vida porque acreditavam na causa. E com essa pandemia, com tantas coisas acontecendo, eu fico assustado como a gente abre mão de tantas coisas por medo que as pessoas vão pensar de nós. Mas como está escrito, a função nossa é agradar aquele que nos alistou. E o que o Senhor tem pedido a você? Essa é uma primeira figura que Paulo fala para Timóteo, que estava chateado, que estava passando por lutas, mas Paulo relembra, você é um soldado, participa dos sofrimentos. Você sair na chuva, você vai se molhar. Tem chuva de bênção, amados, atrás disso. O nosso Deus não é um Deus cruel.
Ele não está chamando aqui pessoas para se justificarem, né? Para mostrarem os uniformes, quantas medalhas tem. Não é isso. Mas é uma realidade, amados. Nós temos que ter esse tipo de comprometimento na nossa vida espiritual. Esse tipo de disciplina. Esse tipo por amor à causa. E lembrar-nos que nós não nos podemos envolver com as coisas do mundo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas a gente inverte. A gente procura as demais coisas. Não, eu tenho que comer, tenho que me divertir. Muitos não estão aqui. Não, não quero, vai ter problema, né? Mas durante a semana está em tudo que é lugar, amado. Está em tudo que é lugar. Onde está a tua prioridade? Aqui fala, né? E na criminologia, quando você quer descobrir um crime, uma das coisas que eles falam é: veja o traço de dinheiro, que provavelmente você vai descobrir onde que está o grande problema, né? Onde tem sido investido o teu tempo e o teu dinheiro? Eu vou falar qual que é a sua prioridade. Eu não, Deus vai falar e você mesmo vai saber. Então, olhe, o quanto tempo você tem dado e aonde você tem investido também as tuas coisas. E você vai saber qual que é a sua prioridade. Se é as coisas do Senhor ou as coisas do reino. A segunda figura, amados, que é sobre o atleta. Zac, você não tinha nem nascido, tá? Esse filme, Carruagens de Fogo, né? Ele foi lançado em 1981. Ganhou 2 Oscars. A melhor música. Muito casamento foi feito à base dessa música, né? E ganhou da melhor fotografia. E esse filme relata a vida de 2 atletas que defenderam a Inglaterra nos Jogos Olímpicos de 1924. E era o Eric Liddell e era o Harold Arlen, ok? Esse Eric Liddell é muito interessante. Filhos de missionários, era escocês, nasceu na China, os pais... E a família toda. A irmã era missionária e estavam na China. Mas aí ele voltou para a Inglaterra, os pais, fizeram que ele retornasse, a irmã ficou, a irmã veio junto com ele, para que pudesse estar estudando, né? E ele demonstrou ser um excelente atleta. E ele começou a competir. Aliás, algumas da igreja achavam que ele não devia fazer isso. Mas o Senhor pôs uma convicção, que ele iria correr para a glória de Deus. E Deus deu essa certeza para ele. Então, o que ele fazia? Ele participava das corridas, né? A maioria das corridas ele ganhava, e no final, vinha todo mundo, para o autógrafo, ele subia e começava a pregar a palavra de Deus. Então, ele corria para glorificar a Deus. E tinha o Harold Arlen, judeu, né? Esse era inglês, que corria porque ele queria denunciar o antissemitismo. Corria por causa de uma causa. Ele queria mostrar como o antissemitismo era forte. E é interessante, né, que logo depois, Segunda Guerra Mundial, o Holocausto. Então, nesse contexto, é esse filme que acontece. E mostra. E o que é mais interessante, vocês assistam. Quando chegou o Eric, era o especialista na corrida de 100 metros. Os grandes favoritos eram os americanos, Paddock e um outro que tinham ganho já a medalha nos Jogos Atléticos que tinham acontecido antes. Mas sabe o que aconteceu? Um dos trials, né, para classificação, puseram no domingo. E o Eric falou: eu não corro no domingo, porque é o dia do Senhor. O futuro rei da Inglaterra veio pedir para ele correr. Sabe o que ele falou? Eu sirvo ao rei dos reis, eu não vou correr. E não correu.
E é interessante, porque aí colocaram ele para correr numa corrida que ele não era especialista, de 400 metros. Quem corre, quem fez atletismo, sabe que é totalmente diferente. Um sprint de 400 metros. Totalmente diferente. E ele foi correr. Aliás, ele pregou, eu acho que no domingo, numa das igrejas, lá na França, e ele foi para correr a final. Não era nada ser do favorito. E um pouco antes da corrida, alguém lhe entrega um bilhete, um dos outros atletas, que ele nem conhecia, não era da delegação. Ele abriu e um versículo. O Senhor honra a fé daqueles que o honram. Adivinha o que aconteceu? Ganhou medalha de ouro. Uma especialidade que ele nunca tinha corrido. Onde que ele não era favorito em nada. Eu fico arrepiado, amados. Eu vi esse filme em 1981. Eu já corria. Aí comecei a correr mais ainda. Mas você pode correr, né? Ou para a glória de Deus, ou para Harold, que corria por uma causa, por causa também de prestígio, fazer dinheiro e chamar a atenção para uma causa. E a primeira pergunta, por que você está na corrida cristã? É para a glória de Deus ou para alguma causa, alguma agenda sua? Ou para mostrar o quanto veloz você é, o quão bom você é no que você faz? É uma primeira coisa que chama a atenção. Só para vocês terem, ele ganhou a medalha de ouro e voltou para a China ser missionário. E morreu num campo de concentração japonês, que depois começou a Segunda Guerra Mundial. Homens cujo o mundo não era digno. Uau! Mas eu quero falar mais uma coisa, né? Eu até esqueci de... Eu até comprei na internet um batom, né? Que é usado na corrida de revezamento de 4x100, né? Primeiro âncora corre 100 metros, aí tem uma zona de intervalo, passa para o segundo que corre, passa para o terceiro e o quarto que geralmente perna para quem te quer, é o mais rápido, né? E eu quero falar de uma outra Olimpíada agora, a Olimpíada de Seul, né? Que aconteceu em 1988. Tinha o Dream Team americano, né? O americano gosta desse seleção, né? Do basquete teve, né? E tinha esse. Né, que já tinha ganho 9 medalhas só, e o Calvin Smith. Então era barbada, entendeu? Tinham ganho várias medalhas e ia ter a competição de 4x100. Os americanos e os ingleses tinham uma outra possibilidade. Outra vez, as semifinais. E o time americano foi desclassificado. Por quê? Porque é o que está escrito no versículo. O atleta que fala o quê? Que não competir de acordo com as regras é desclassificado. É o que aconteceu. Pode acontecer 4, 5 coisas nessa corrida. Primeiro, você pode queimar a saída, né? Faz pá! A pessoa sai antes. Mas eles são bonzinhos, você tem uma segunda chance. Mas tem muito crente aí que está saindo antes do tempo. Comendo arroz cru, outra expressão. A outra coisa é óbvia, né? Não deixar cair o quê? O batum, né? O bastão. E algumas das vezes o time deixou cair. A terceira é que tem uma zona de transição, mais ou menos de 20 metros, que vem você tem que ter aquela harmonia de passar, o outro pegar aqui e já sair correndo. E foi aí que o time americano foi desclassificado. Nessa transição, ficaram dançando e passou do tempo da troca. E aí a outra é óbvia, não pode sair da linha. Essas são as regras de 4x100. Aí estava como extremamente favorito o time inglês e eu acredito que o canadense. Sabe quem ganhou? O russo. Não tinha nenhuma estrela. Fazia uma parte de uma elite, mas nenhum deles tinha ganho medalha em nada. E ganharam. Por quê? Sabiam trabalhar em equipe. Esse é um ponto que tem chamado muita atenção, amados, nesse tempo de igreja, e foi a análise que o time americano fez, né? Qual foi o erro?
extremamente individualistas. Eram ótimos, várias medalhas cada um, mas eram individualistas, não sabiam trabalhar em equipe. Segundo, não treinavam, achavam que era tão bom que não precisava treinar. Não treinavam. E a outra, o treinador, não tinha um treinador especializado na modalidade. E a pergunta que eu quero fazer é essa: será que nós sabemos trabalhar em equipe, amados? Ou nós sabemos brilhar a nossa estrela no que nós fazemos? Será que nós sabemos as regras da vida cristã? Amado, sem oração, sem ler a palavra, sem testemunho, amado, não vai longe. Não vai longe. Não vai longe. Não vai longe, amados. Será que nós temos ouvido o nosso coach, os pastores, para estar nos orientando? Ou a gente acha que já sabe de tudo? E a pergunta é, nós estamos preparados para esta corrida? É uma coisa para refletir. É a palavra do Senhor falando isso, amados. E não porque quer nos esmagar, mas quer que nós sejamos o quê? Mais do que vencedores, por causa daquele que nos amou. Amados, a vida cristã é uma corrida, é a corrida da fé. Foi citado, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A gente corre olhando para Ele. Ali está o meu alvo, é para ali que eu vou correr. Mas a pergunta é, para onde que nós estamos correndo? E a outra, nós estamos sabendo passar o bastão, amados. Tem tempo para tudo, amados. Tem tempo para cada coisa. Será que nós estamos passando a fé para a próxima geração? Será que a gente está ensinando? Ou eles estão se deixando ensinar? É uma pergunta, amados. Igreja não é indústria, não é um CEO. A igreja é apresentada como o quê? Um corpo vivo, onde vários membros atuam juntamente. Tanto que a palavra fala, se o dedão do pé estiver doente, o corpo todo sofre. E no nosso meio, amados, tanto sofrendo, mas nós continuamos marchando vitoriosamente, mostrando todo o nosso currículo espiritual. Amados, não adianta. Se os 4 não fizerem o seu trabalho, perde a corrida, é desclassificado. Então não adianta você ser o Carl Lewis na corrida de 4 por 100, se não tiver outro 3. E que saibam as regras. E nós temos que tomar cuidado para nós não sermos desclassificados, amados, na nossa corrida da fé. O outro slide é a figura do lavrador. Essa daí é um pouquinho mais difícil, né? A gente já está há muito tempo, mas os nossos grandfathers, a grande maioria deles, trabalharam na lavoura, que era a economia de base, né? E é uma vida muito difícil, né? Levantar 5 horas da manhã, preparar a terra e até o anoitecer, é muito difícil, amados, muito difícil. Preparar a terra, semear, irrigar. Mas é interessante que o enfoque aqui, isso porque Paulo já falou da vida militar e do atleta, né? O atleta nem precisa falar, tem que ter dieta, fazer exercício. Tem centro de treinamento, né? Olímpico, tem um em Atlanta, se não me falha a memória, tem outro em Utah. Então todos os atletas do mundo vão para esse centro que tem o equipamento certo para treinar. Aliás, o centro de treinamento é onde? É aqui na igreja, amados. Aqui que você aprende. Aqui, então, olha que bonito, bateria, tá tudo. Todo mundo já está tudo entrosado, todo mundo se ama, todo mundo pensa igual. O Senhor vai estar lidando e leva, através do amor, da paciência, a ser um só corpo, uma só fé. É isso que faz em todos os departamentos, amados. A gente aprende a conviver como família de Deus. E as pessoas ficam impressionadas quando elas percebem que há amor aqui, que há unidade. É isso que chama as pessoas, quando elas sentem o amor e a unidade que há entre nós. Amados, voltando aqui, né? Nós estamos nessa figurinha interessante que aqui ele dá o ênfase, né? Para recompensa. Olha que interessante, o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Então, o ênfase aqui é na recompensa da vida cristã.
E é interessante, amados, porque antes ele usa uma palavra que a gente não gosta, arduamente. No original grego, essa palavra arduamente é trabalhar até a exaustão. É uma dedicação assim descomunal. E deve ser o primeiro a participar. Outra palavra interessante é participar no grego. Participar é você usufruir. Então, o lavrador tem que trabalhar duro, mas tem o direito de usufruir ele, o primeiro fruto, e das delícias que pode dar a venda da sua produção, né, de todo bem. E isso é o nosso incentivo, mas tem essa palavra, amado, nós temos que trabalhar arduamente. E a pergunta que me vem ao coração, né, é justamente essa. Onde que nós estamos trabalhando arduamente? O que nós temos semeado, amados? Porque é o que nós vamos colher. É interessante, eu já estou com uma certa idade e nós tivemos o privilégio de crescermos com pastores, né? Que hoje as pessoas olham e falam, nossa, que vida abençoada. E é, uma vida cheia de bênçãos. E algumas pessoas falam assim, uau, também, né, ser tão abençoado assim, como que ele não segue a Deus? Mas nós que acompanhamos o crescimento, a gente sabe quanta luta, quanto sacrifício, quanta dor. E agora eles estão nessa fase, usufruindo do fruto árduo do seu trabalho, tanto na vida profissional, mas principalmente na sua vida espiritual. Então, a gente estava admirando uma família, né? Que a família se reúne, amados, parece uma congregação toda cantando, os filhos louvando a Deus, assim, todo mundo entrosado nas coisas do Senhor, a alegria, a paz, o contentamento, amados. Aí alguém pode falar, é fácil servir a Deus desse jeito. Mas foi, quando ainda os dois eram solteiros, e dedicaram sua vida ao Senhor, e se casaram, e passaram pelas lutas, e foram fiéis. E há recompensa para aqueles que são fiéis, amados. E esse é o incentivo para nós. Continue fiel. De vez em quando você se sente outra vez com uma mosca branca, né? Todo mundo está correndo de um lado e você aparentemente está do outro, ficando para trás, ainda até na contramão. Mas Deus faz isso, e você vai lá para frente. Então nós temos que ter essa visão, amados. A vida cristã é uma vida árdua, mas vale a pena. Tem um versículo que eu não gostava muito dele. Fica estranho o pastor falar disso, né? Mas esse daí, A palavra de Deus é clara. Não vos iludais, ou não se esteja enganado, ou na Disneylândia. Porém na Flórida, né? E a gente ia lá bastante na Disneyland, né? Não fique na Disneylândia. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso colherá. Quem semear na sua carne, da carne colherá corrupção. Quem semear no Espírito, colherá a vida eterna. E a pergunta para mim, isso é uma checagem sempre, amados, igual as avaliações. O que eu tenho semeado? Porque você vai colher. Você tem semeado amor, tem semeado paciência, semeado, eu gosto muito, né, ser um instrumento de paz, ou você está sendo o foco de discussão, de briga. Cuidado, o que você semeia, você colhe. É o que está falando a palavra, amados. E o último slide, para estar lembrando, né? O que há em comum entre o soldado, o atleta, o lavrador e o homem de Deus? É o compromisso com a causa, ou o compromisso com Jesus. Vamos dar o nome aos bois, né? Outra expressão, né? O compromisso, você tem um compromisso com Jesus? Quando você tem um compromisso, você não falta, amados, se você respeita a pessoa. A pergunta é, todas essas figuras, essa pergunta para mim e para você e como igreja, nós temos compromisso com Jesus? Quando as coisas estão más? Porque tem que ter disciplina, amados. Você não vai crescer na vida espiritual ou ter uma experiência que nós muitas vezes queremos ter experiências espirituais, mas não é assim.
Deus pode fazer? Pode, mas não é. A regra é você procurar. A palavra de Deus fala que aquele que creia em Deus, busque a Deus, porque Ele é galardoador, Ele é apresentador daqueles que o buscam. Vocês estão sendo abençoados, vocês estão aqui. Vocês que estão ouvindo na casa, também tem bênção. Eu creio que mas bem melhor vocês que estão ouvindo do que aqueles que não estão nem ouvindo. Mas se você veio, você deixou, eu estou vendo vários pais aí com as crianças, com os carrinhos, glória a Deus. Está mostrando onde está o teu coração, meu irmão. E Deus está olhando. Eu que sou humano, posso ver? Imagina Deus. Dia lindo de sol. Andando de bicicleta, fazendo um monte de coisa. Mas você quis vir aqui na casa de Deus, por quê? Você não é assalariado, porque você está procurando alguma coisa a mais. E Deus está vendo, e Deus vai te recompensar. E mais, você vai ver a diferença, como está escrito em Malaquias, daquele que serve a Deus, daquele que não serve a Deus. Porque Deus é fiel, amados. Igual foi para o Eric Lindell. Fizeram tudo para ele não ganhar. Fizeram tudo. Colocaram até a corrida, que era uma pré-classificação no domingo, que podiam ter mudado, mas não mudaram. Mas Deus, Ele é fiel. E se você está procurando Deus aqui fielmente, se não tem uma outra agenda, se não tem um outro motivo, se não está adorando em espírito e em verdade, Ele está recompensando você. Ele vai estar te dando bênção de saúde, na sua família, equilíbrio emocional. Quanta gente desequilibrada, amados, no meio dessa igreja. Falando da igreja aqui. Snowflake. Toca, se desmancha todo. Misericórdia, amado. Misericórdia. Eu não estou falando isso porque eu sou forte, não sou. Mas é porque meu Deus é forte. E a gente acredita nele e crê nele, amados. Continuando, sacrifício, perseverança e a esperança da recompensa, amados. Enquanto a equipe vai estar vindo aqui para frente, de louvor, eu quero acabar. Esse é o último escrito de Paulo, ainda continua, mas esse é o último escrito doutrinário. Depois é só despedida, né? Dá lembrança para não sei quem, lembrança a quem. Você vai leia 2 Timóteo. Olha o que ele fala. E como que nós começamos no capítulo 2, agora está no último capítulo, as últimas palavras finais de Paulo. Não escreveu mais nada porque foi executado. E olha o que ele fala. Combati o bom combate. Então a ideia de soldado. Né? Combati o combate. Você e eu temos combatido o combate que vale a pena ou temos combatido os nossos próprios interesses? Acabei a corrida. Ele acabou a corrida. Já estava passando o bastão para o Timóteo para continuar o outro pé. Guardei a fé. E agora, desde agora, o prêmio, amados, do lavrador. Desde agora, a coroa de justiça me está guardada. Paulo estava esperando a recompensa. A qual o Senhor, justo juiz. O Senhor é juiz, está vendo? Você está seguindo as regras, não tem atalho, não tem anabolizante. Na vida espiritual não tem anabolizante, tem crente querendo usar, amados. De vez em estar estudando a palavra, orando, se deixando ministrar, está querendo usar anabolizante espiritual. Tem experiências assim para ver se... Não é assim. Nas chamas, porque é tanta opressão, tanta notícia negativa, que de vez em quando a gente começa, e a palavra de Deus atrás não é digna de mim. O próprio Jesus falando. Então, amados, não tem jeito. Mas qual é o propósito? Para que foi criado? Que foi criado louvor de Deus. Amém? Amém. Amém. Vou ficar de pé, eu vou depois
Isaac vai continuar, passou o bastão para ele, ele vai continuar aí. Senhor Deus e Pai, obrigado pela preciosidade da Tua palavra, Pai. Obrigado porque nós fazemos parte desse exército, porque um dia, na Sua graça, o Senhor nos chamou, Pai. E nós respondemos, Pai, perdoa, Pai. Porque muitas vezes parece que eu estou de férias, Pai. Oh, Pai. Que eu não percebo, Pai, que nós estamos numa guerra espiritual, Senhor. Oh, Pai, que essa palavra possa trazer mudança na minha vida, Senhor. Mais comprometimento, mais amor, Pai. Oh, Senhor, esse é o pedido para a Tua igreja também, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, e obrigado porque tem uma recompensa esperando. Já temos agora, da alegria, da paz, a certeza da salvação, mas um dia nós vamos citar o Senhor face a face, Pai. Oh, glorioso dia, Pai. Louvado é o Teu nome, Senhor. Nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem continuar em pé. Nós vamos cantar uma última música, que eu acho que complementa muito bem a pregação de hoje. Nos convida a marcharmos. Ela diz o seguinte no refrão: marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Nós lemos a respeito de como precisamos ser soldados disciplinados, como precisamos ser atletas comprometidos que seguem as regras, e como nós devemos ser como bons lavradores, esperançosos pela recompensa, pelo fruto que há de vir. Então vamos cantar essa música juntos. Nós queremos ouvir Tua voz, Teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade do amor. Marcharemos na coragem do Senhor.
voltar aqui e nos despedir em oração? Senhor Deus e Pai, obrigado, Pai, pelo privilégio de poder ter vindo na Tua casa, Senhor. Que esse culto possa subir como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional, Pai. E nós já sabemos, Pai, que o Senhor é abundante, Senhor. Nós sabemos que nós já temos bênção que nem imaginamos, Pai, no Senhor Jesus, Pai. Abençoa-nos em volta para casa e esta semana, Senhor, que seja uma semana de vitória, Pai, cheio de esperança, da vida abundante que Jesus prometeu para aqueles que o seguem, Senhor, cheios da alegria do Senhor, que é a nossa força, Pai, e que domingo nós possamos voltar aqui, Senhor, ainda cantando melhores corinhos e melhores hinos, porque o Senhor é o digno, Pai, de todo louvor e adoração, Pai. Nós te agradecemos, Pai. Despede-nos na Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Tenham todos uma boa semana, meus irmãos.